Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Jailson Neco. Hoje nós vamos fazer um vídeo, bem breve eu espero, sobre a origem da burguesia e a sua importância para a história. Tá? Para a gente falar da burguesia, eu vou precisar voltar um pouco no tempo para situá-los, para a gente identificar em que contexto surgiu a burguesia, ok? Então olha só, vamos voltar um pouco no tempo para a Idade Média. A Idade Média foi o período histórico em que a sociedade se baseava num sistema de produção chamado feudalismo. Nessa época nós tínhamos lá os castelos, os senhores feudais, as princesas, os cavaleiros, enfim, aquele conto de fábula. Nesse contexto histórico que perdurou quase que 1000 anos na Europa, nós temos a crise assolando essa sociedade europeia medieval feudal. Então o que acontece? Alguns elementos contribuíram para que o sistema feudal, aquele sistema de produção onde você tem lá o servo que trabalha no campo para sustentar todo o feudo, e o senhor feudal, mais o clero, enfim, uma sociedade altamente estamental, ou seja, estratificada, não há mobilidade social. Então nós temos nesse contexto alguns fatores contribuíram para a crise do sistema feudal. Eu vou citar alguns aqui, a peste negra, por exemplo, que é a peste bubônica. Nós temos o aumento populacional, muita gente surgindo, nascendo, a população aumentou consideravelmente, consequentemente não havia uma tecnologia de produção agrícola capaz de acompanhar esse crescimento populacional. Aí você tem a decadência do solo, a ausência de manejo para poder recuperar o solo e promover a agricultura, enfim, isso tudo vai criando condições para que muitas pessoas que se sentiam exploradas no campo começassem a fugir para as cidades. Então é o chamado abandono servil. Naquele contexto, muita gente deixou a propriedade rural, lá o feudo, fugiu, o abandono servil foi na verdade uma fuga em massa de camponeses e servos para as cidades, e as cidades começaram a crescer, e o aumento populacional fez com que surgisse ali uma classe social que se destacasse, uma classe de comerciantes. As pessoas produziam lá um sapato aqui, um tecido ali, e começaram a praticar trocas. O comércio que antes era formal, ou seja, praticado pelos senhores feudais, com o ressurgimento das cidades, ele passa a ser um comércio informal. Então eu tenho mais pessoas praticando o comércio e aos poucos vai surgir uma nova classe, uma classe que vai se organizar em corporações, onde você tem lá um grupo de pessoas, de artesãos, que vão criar uma espécie de escola, eles vão se unir para ensinar o seu ofício, para ter regras de como produzir determinados bens, de maneira manufaturada mesmo, ou seja, produzindo à mão, costurando um sapato, mas vão lá ensinar o seu ofício, vão cobrar por isso, vão vender o que produzir. Então eu tenho uma classe que vai surgindo dentro do burgo, que é a classe da burguesia. Para a burguesia, seria muito importante que as pessoas fossem trabalhar para elas, para que elas aumentassem a sua produção e, consequentemente, elas pudessem vender em outras cidades, em outros burgos, em outros feudos, em outros locais. Então o comércio passou a se intensificar. E à medida que o comércio vai se intensificando, o burguês, detentor de um meio de produção, ou seja, o patrão, ele precisa contratar pessoas para trabalhar para ele. Então ele paga uma contraprestação financeira pelo trabalho da pessoa. Surge o salário. Então a partir do momento que eu tenho um patrão, eu tenho um empregado e eu tenho pagamento pelo serviço, eu tenho um mundo muito mais interessante para quem vai trabalhar do que aquela população que trabalhava em troca da comida, em troca da segurança no feudo. Então, se o sistema feudal já estava em colapso, agora é que ele vai implodir de vez, à medida que eu tenho mais pessoas abandonando o campo para irem trabalhar na cidade, para viverem na cidade, desenvolverem uma profissão e trabalhar para a burguesia. Então, irmãos, vocês estão percebendo que essa classe social chamada burguês, ela está acumulando bens, acumulando capitais, e passa a ser interessante agora para o detentor do meio de produção chegar lá no senhor feudal e dizer assim: ó, senhor feudal, sua terra
sabe, você não tem mais quem trabalha aí, você não tem mais condições de gerir riqueza, eu tenho uma proposta, eu vou arrendar a sua terra, eu vou pagar para você e eu vou utilizar a terra e vou colocar pessoas para trabalhar lá. Então começa-se uma inversão, a sociedade rural passa a ser também controlada pela burguesia, que vai desenvolver uma agricultura não voltada para o comércio de subsistência, não voltada para o comércio local, mas uma agricultura que eu possa pegar, produzir um arroz aqui nessa região e vender num outro estado, num outro país. Então surge agora o mercantilismo. Então, pessoal, é importante identificar que a classe burguesa surgiu nos burgos, essa classe foi enriquecendo-se, então ela passou a ter meios de produção. Antes de ter esses meios de produção, ela se organizou em associações, entendeu? E essas associações, ou guildas, como é chamado historicamente, elas passaram a criar regras de produção para que houvesse qualidade naquilo que fosse produzido. Não era simplesmente produzir por produzir. Então a burguesia surgiu e organizou-se. Passou a ser interessante para a burguesia, no desenvolvimento da história, que ela pudesse, por exemplo, vender aquilo que ela produzia numa outra região, numa outra cidade. E daí o que acontece? Se você ainda tem a Idade Média, embora a Idade Média esteja em colapso, eu ainda tenho feudos que sobrevivem. E quando a gente fala feudo, você já lembra, o senhor feudal, ele recebia por uma série de tributos. Nós podemos citar alguns aqui, mas o mais importante seria banalidade, talha, corvéia, dentre outros. Pois bem, o burguês, ele tinha acesso às estradas, mas ele tinha que pagar para transportar os seus produtos de um feudo para o outro, de uma região para outra. Então, para o senhor feudal, ele paga o tributo, beleza. Só que para ele era interessante, quanto menos tributos tivesse, melhor seria para ele. Uma outra coisa que o senhor feudal não gostava que o burguês não gostava na Idade Média, é que se eu estou na cidade A, que tem um reino lá, né? Esse rei, ele tem uma moeda específica. Vamos chamar a moeda do reino A. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho vários feudos, eu tenho a burguesia com vários feudos. Esse desenho aqui vai ilustrar legal. Então, se eu estou na cidade A do reino do feudo A, eu quero passar pela cidade B ou pelo feudo B para chegar lá no C. Então, eu tenho um caminho para percorrer. Da cidade A, eu vou passar pelo feudo B para chegar lá na cidade C, que está no feudo C. Então eu vou pagar um tributo para esse senhor feudal A, eu vou pagar mais um tributo para o senhor feudal B, e vou pagar mais um tributo, mais um imposto pela utilização da estrada no senhor feudal C, até chegar na cidade C. Significa então que muitos impostos só atrapalham o comércio, mas além dos impostos, o burguês ele tinha que pagar também, ele tinha um outro problema que atrapalhava o comércio. Ele, por exemplo, tinha a moeda A aqui, aí ele vendia alguma coisa aqui, ele tinha que dar o troco na moeda B, até chegar aqui a moeda C. Então, já tem duas coisas que atrapalham o comércio. Eu tenho muitos tributos e o fato também de existirem várias moedas. Cada feudo tinha uma moeda. Então, esse conjunto de problemas atrapalham o comércio, inclusive hoje. É por isso que nós temos nos países a adoção de uma moeda única, obrigatória, de força coercitiva, para que todos possam utilizar. Então, olha só, além desses dois problemas que eu falei, a grande quantidade de tributos e muitas moedas, tem outros problemas. Quando o burguês A passa por aqui, ele não corre o risco de ser assaltado, saqueado, então ele vai reclamar a falta de segurança, sem falar nas condições precárias das estradas, enfim, mas isso nem foi a reivindicação principal da burguesia. Ele passa a reivindicar segurança. Percebe que para a burguesia não é interessante, caiu lá minha tampinha, não é interessante para a burguesia ter vários feudos. Então a burguesia passa a dizer o seguinte: para a gente seria muito melhor que tivesse só um senhor feudal mandando. Então a burguesia passa a sonhar agora não com vários feudos que atrapalham o comércio,
A burguesia deseja, sonha que num futuro próximo ela possa ter uma espécie de Estado. Então eu tenho aqui os elementos para promover a chamada monarquia absolutista. Antes do absolutismo, a burguesia precisou fortalecer alguém que unificasse o poder. Então a burguesia passou a defender que dentre aqueles vários feudos, né, feudo A, B, C, D, então assim, para a burguesia passou a ser interessante o quê? Ter um cara só, um chefe só mandando em todo mundo aqui. Então eles entenderam o seguinte: nós vamos financiar um rei. Nós vamos criar condições para que um desses senhores feudais se torne um rei capaz de impor moeda única. Se o cara é o rei do feudo A, então não precisa ter... Ó, o feudo A virou o rei, se tornou o rei. Ele não vai aceitar várias moedas dentro do seu feudo. Ele vai dizer, não, a moeda aqui agora é moeda única. Os outros senhores feudais podem dizer, não, não gostei dessa história de moeda única, não. Eu quero a minha moeda com força aqui no meu feudo. O rei, para impor a moeda única, o que é que ele precisa? Ele precisa de um respaldo militar. Então a burguesia também deu muito dinheiro para o rei e falou assim, rei, monte um exército ultra poderoso para que quando o senhor feudal for falar para você, não, aqui no meu feudo eu só aceito a minha moeda. O rei fala, não, quem manda aqui sou eu agora. Então a moeda é única, os tributos passam a ser únicos, porque, então eu tenho aqui, ó, diminuição, não dos impostos, mas da quantidade de tributos. Diminuição dos tributos. Isso daqui é uma reivindicação atual também de quem tem empresa. Então, ó, diminuição dos impostos, da quantidade de impostos que a burguesia paga, eles passam a unificar lá no quinto, que é 20% do que se comercializava era produzido, a burguesia entregava na mão do rei, um quinto da sua produção. Então, assim, ó, moeda única, diminuição dos tributos e a garantia da segurança. Para que possa a burguesia vender, ela precisa de segurança. Então o rei absolutista vai dar as condições para que a burguesia tenha os seus interesses assegurados. E a burguesia, em contrapartida, vai bancar esse rei. E esse rei põe fim definitivamente ao modelo medieval. Então, na história, nós temos a Idade Média caracterizada pelo absolutismo e que deu lugar caracterizada pelo feudalismo, né, o poder da igreja e o sistema feudal, e que vai dar lugar agora ao surgimento do chamado Estado Nacional Moderno, que vai unificar a nação, vai exigir uma moeda única, né, uma língua específica. A ideia de Estado-nação é isso. Você tem a centralização administrativa, política e econômica na figura do rei, né? Você tem uma economia gerada pela burguesia, mas você tem o rei como centralizador administrativo das ações econômicas. Então, se a burguesia quer, por exemplo, promover a venda dos seus produtos numa outra nação, ela vai precisar do rei. O rei vai permitir que aqueles produtos saiam do país A e vá para o outro país, num acordo, numa aliança comercial, por exemplo, entre os reis. Então, qual a importância da burguesia na consolidação do Estado Nacional Moderno? Total. Foi a burguesia que criou as condições econômicas, que fez com que o capitalismo surgisse, né? Porque o trabalhador, ele não trabalha mais pela comida, ele trabalha porque ele vai ganhar alguma coisa. Então esse desejo do lucro passa a permear outras camadas da população, camadas trabalhadoras que trabalham em troca de uma contraprestação financeira, que é o trabalho assalariado. Então isso fez com que o capitalismo surgisse, e o capitalismo, ele passa por fases. Então você tem o chamado pré-capitalismo, depois nós temos o capitalismo comercial, depois do capitalismo comercial nós temos o capitalismo industrial,
E nós temos o capitalismo financeiro, também tem outras denominações, capitalismo tecnológico, enfim. Mas o que eu quero que vocês entendam é que isso só foi possível, essa unificação dos estados, né? A formação do Estado Nacional Moderno e mais tarde o surgimento do absolutismo, só foi possível graças à burguesia. Se isso foi bom ou não, cabe a você julgar, tá bom? Eu espero que você tenha entendido um pouco sobre a burguesia, sobre a sua importância na nossa história e que isso de alguma forma sirva para a sua aprendizagem, tá bom? Um abraço e até o nosso próximo vídeo.